Oi, Sagitário, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença e participação neste encontro com o Tarô Mágico da Lu. Bora lá para o teu recado? Bora! Hoje, utilizando novamente o arquétipo da árvore, que é soberana e sábia, e ela é quem vai te dizer assim o tom da nossa conversa nesse encontro. Ao longo do mês de janeiro, é essa energia que vamos utilizar nos nossos encontros. A árvore. Bora lá, né? Vamos ver o que ela tem para te dizer. E a árvore traz para você a energia do caminho correto. Então, a árvore está te dizendo que você está no caminho correto diante de algo ou de alguém, uma situação aí. Ela apontando que vai por aí que tá tudo ok. Caminho traçado é o que deveria ter sido traçado por você mesmo. Podemos estar falando de uma situação já em andamento, como também de uma situação que poderá vir mais adiante na tua vida, tá? O importante aqui, já começamos bem, com a perspectiva de que a sua escolha, né, diante dessa situação é a correta, está em alinhamento com um plano traçado, tá? Maravilha, gostamos assim. Errar a gente erra, mas a gente luta diariamente para acertar, não é? Para fazer certinho o que tem que ser feito. Bora lá então para a tua mensagem de acordo com essa afirmação da árvore. Que o caminho tá certo. Vejamos. Temos aqui as uvas, a fogueira, uma pessoa do elemento terra, o castelo e em alguns dias, tá? Em alguns dias. Algo aí em alguns dias. Complementando, temos a constelação, os balões, as ferramentas e o eclipse. Fechando o anzol, né? Peixe pego aí. O peixe pego pela boca. É como se, diante de uma pessoa do elemento terra, o que significa uma pessoa muito pé no chão, muito prática, né? Muito segura de si. Uma pessoa um tanto quanto possessiva, por que não dizer materialista também. É como se você está buscando as ferramentas, está buscando o jeito certo de lidar com essa pessoa. Porque é como se você não entende direito esse alguém, a convivência com esse alguém. Até o momento, o que eu vejo é assim, a tua relação com esse alguém, e que não é de hoje, e não necessariamente estamos falando da vida amorosa, mas pode ser que para alguns sim, né? Pode ser num contexto familiar, pode ser no trabalho, mas é alguém da tua convivência e é uma convivência duradoura. A gente pode estar falando aqui de anos de convivência. É como se num primeiro momento tudo caminhava bem dentro dessa dupla, você e esse alguém. Tinha motivação, era uma dupla abundante nas experiências que trocavam, tinham ideias brilhantes, havia muito diálogo, era divertido estar na companhia desse alguém. Pareciam, inclusive, assim, duas crianças se comunicando, interagindo. Tinha motivação, inspiração. Um extraía do outro o seu melhor.
ao mesmo tempo que esse alguém potencializava em você o seu lado melhor, a mesma coisa acontecia, você despertava nesse alguém o lado melhor. Então tinha todo um entrosamento, uma estrutura de dupla muito bem formada e muito bem encaminhada, a vivência favorável. Em vários sentidos, e o que me chama muito a atenção é que, durante esses áureos tempos dessa dupla, vocês criavam muitas coisas juntos, inclusive sonhos, metas futuras, né? Tinha uma parceria brilhante aqui, literalmente brilhante. Mas me parece que essa dupla está caminhando ou poderá caminhar para um período sombrio, desafiador. Desafiador, onde você, no caso, não vai entender nada. Não vai entender ler com crer. Pode ser que alguns já estejam, inclusive, vivendo esse período das sombras, esse período sombrio, escuro dentro dessa dupla. Sentindo até uma ameaça desse castelo construído ser destruído, ruir. Para alguns, o que está afetando essa dupla é uma questão financeira. A presença aqui do peixe me remeteu à ideia do baralho cigano que fala de peixe. Trouxeram isso na minha memória, o mentor induziu esse pensamento na minha cabeça. Para alguns é uma situação, um desafio, um problema, um perrengue financeiro que vai atrapalhar toda essa dinâmica que um dia foi muito positiva e produtiva. Para outros, não dizem que o peixe morre pela boca, porque o diálogo não vai ser mais tão bom como era antes. É como se essas pessoas começam a deixar de uma conhecer a outra, porque veja, estamos em constante mudança. Eu mudo, você muda, essa pessoa muda, de acordo com o tempo, com o amadurecimento, com as circunstâncias. O ser humano é muito movido pelas circunstâncias. Então, com o passar do tempo, o desenrolar de situações, o momento presente, uma determinada circunstância específica, esse alguém vai ter uma mudança comportamental e você também, né? Porque essas pessoas que estavam aqui não existem mais. Basta dizer o óbvio, né? É cientificamente comprovado que as nossas células são alteradas diariamente, né? Tudo em nós está mudando o tempo inteiro, tudo. Basta ver as rugas, né? Então, essas pessoas aqui, elas não existem mais. Elas não estão aqui. E as que estão aqui passaram e estão passando por mudanças internas profundas, mudanças externas profundas. E agora precisa, então, o quê? Entender que vai ser preciso adaptar a relação de acordo com as pessoas que estão presentes agora. Embora sejam as mesmas pessoas, não são. Complexo, né? Agora, para algumas duplas aqui, é o setor financeiro que está atrapalhando. O que dá para ser feito? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A harmonia da dupla enquanto dois seres não pode ser afetada por uma terceira energia chamada dinheiro. Se é esse processo onde eu não estou conseguindo mais entender quem é esse alguém que está do meu lado, é aprender a descobrir de novo esse alguém. E mais do que isto, ver se esse alguém ainda se encaixa na minha vida e se eu me encaixo ainda na vida desse alguém que agora está aqui. Porque viver o que foi vivido aqui atrás, nos tempos gloriosos dessa dupla, não tem como repetir isto aqui. O tempo é outro e as pessoas são outras. Então precisa buscar ferramentas, instrumentos dentro dessa relação para que ela ou termine, não dá mais, esse alguém que está aqui agora não cabe mais e eu também não me encaixo mais no mundo desse alguém hoje.
Ou então dizer: "Não, até por conta de tudo que a gente viveu como dupla antigamente, a gente vai lutar". Ferramentas, instrumentos para fazer essa relação ficar boa, sim. De imediato, o que precisa ser visto e adaptado e trabalhado? A comunicação. É não falar tudo não, é não cair em tentação. O peixe aqui, ó, atentado pela minhoquinha, que ele achou que ia ser tudo de bom na vida dele, acabou sendo pego. Então nem tudo que eu acho que eu devo falar, ou até mesmo o inverso, nem tudo que eu acho que eu devo calar para evitar problemas, é desse jeito. Mas com a presença da árvore dizendo que há um caminho correto, o que que eu entendo? Eu entendo que essa dupla está exatamente no momento que deveria estar e na fase que deveria estar. Qual fase é essa? De adaptação ou definição. Ou essa dupla vai se adaptar ao contexto atual, ou ela vai definir que não dá, não dá. Não dá mais para a gente ser dupla, seja de amizade, seja de companheirismo, um colega mais chegado, seja no amor, seja com um familiar. Essa dupla, ela não acompanhou a própria evolução do tempo, né. Então, assim, tem um posicionamento? Tem, e a perspectiva aqui é muito boa, de que a melhor alternativa será a escolhida, definida. Vamos tirar outras energias com outro oráculo, que pode ou não manter esse tema ou trazer um tema novo, vamos ver. Se for uma dupla romântica aqui, o elemento fogo acabou, ou assim, minguou. Estamos falando da sexualidade desse casal aqui. Pode ser que tenha esfriado, né? Vocês estão numa encruzilhada, ó. Qual caminho que eu vou? Para que lado que eu vou? Há um impasse aqui. Mas continuando, se for uma dupla romântica aqui, precisa trazer o elemento fogo de volta. Isso dá para fazer. Inclusive nas palavras, tá? Conversinhas mais picantes, de casal. Tá faltando isto, tá? Temos o pergaminho, o brasão, a sábia. Você, mesmo que você seja uma menina, a caça, o remédio, o unguento, né? A pomba gira, a sedução, olha lá, acabei de falar que para quem se viu nesse contexto aqui dentro da vida romântica, tá faltando a maçã, tá faltando o cálice, tá faltando a rosa vermelha, tá faltando o romantismo, o apimentar. Temos ela e ele, o que comprova também aqui a ideia de dupla romântica, e a abadia é renovar os votos. Aqui é renovar os votos, tá muito forte, eles estão complementando, veja bem, para quem não é dupla romântica, fica valendo tudo que nós vimos no item anterior. Vai entrar um tantinho aqui a mais de detalhes, porém, o que eles agora estão deixando mais explícito é pela via romântica mesmo. Veja, nós temos aqui um contrato firmado, essa dupla, independente de qual área ela tá, ela serve como um instrumento de cura. Através dessa dupla, muitas coisas são curadas, coisas que estão no passado. Esse passado a gente pode entender como a sua infância e a infância desse alguém, como até mesmo vidas passadas. Feridas abertas, processos não concluídos, né? Coisas que eu carrego no meu banco acástico, traumas, etc. A formação dessa dupla existe, entre outras coisas, para promover cura, para ir trabalhando feridas não saradas, não curadas de um passado. Há aqui um histórico, né?
para quem acredita, né, com a ideia aqui do brasão, com um ser espiritual, me dá a impressão de que, assim, vocês têm esse compromisso de proteção um para com o outro, não é de agora não. Então, em tese, essa dupla ela existe para ser honrada e para honrar. Esse é o papel, honrar esse alguém, e esse alguém também tem o papel de honrar. Esse é o papel, proteger esse alguém e esse alguém te proteger. E me parece que houve isto com tudo aquilo que a gente viu no início da nossa conversa. E isso deve ser mantido. Isto deve ser mantido. Para agora, o que temos? A necessidade de usar a sabedoria interior que cada um carrega para trazer elementos sedutores, encantadores, cativantes de novo para essa dupla que se perdeu. A gente viu que tem alguém aqui do elemento terra, de novo se apresenta uma pessoa do elemento terra, que é uma pessoa muito prática, por isso que faz sentido, né, o mentor ter me remetido à ideia de peixe com dinheiro, porque é uma pessoa muito focada em trabalho, sim, em progresso material, sim. Por outro lado, nós temos uma outra pessoa aqui mais sensível, diria até mais romântica, uma pessoa mais afetiva, né? E tudo isto se constitui em riqueza. O que essas duas pessoas têm como características muito próprias, individuais e complementares, é o que dá a essa dupla o dinamismo que precisa. Isso tem que ser valorizado. Isto tem que ser, é um trabalho agora de caçar. A ideia de caça aqui me levou para aquela energia das ferramentas. É caçar, é ir em busca, né, buscar, pelo menos de sua parte, o que você tem de elementos, né, que você pode agora utilizar para acender de novo o positivo dessa dupla. Para quem é romantismo, dentro do romance, inclusive o romantismo, a sedução, a sexualidade, o desejo. E fechamos com a igreja, né, com a abadia, é a renovação de votos. Aqui temos uma união espiritual em qualquer esfera. Almas gêmeas irmãs, almas gêmeas românticas, almas gêmeas protetoras, tudo cabe aqui. Então não se despreza. O caminho certo aqui, o mais ideal, é manter essa dupla e tentar resolver. Tentar lidar com o que tem agora e trazer o máximo de elementos que contribuam para avançar. Pode dar a impressão que essa dupla está ruindo, mas não, ela tem tudo para se erguer como a fênix. Aqui é o despertar da fênix. Uma dupla que está virando cinzas, pó, nada, ressurge com todo vigor. Esse é o caminho mais ideal. Porém, se não forem encontradas as alternativas, as tais ferramentas aqui, né, esses elementos que vão dar um sabor renovado e gostoso para essa dupla de novo, aí não tem sentido continuar, mas seria um plano B muito longe, muito, muito longe aqui. Bora fechar com uma mensagem de encerramento. É isto, tem uma honra aqui, essa dupla é muito honrada, espiritualmente falando. Até com a presença aqui da Pombagira, é como se os mentores, né, a turma do apoio invisível, a espiritualidade consagra essa dupla. Mensagem final para você, bebê? Vamos lá. Que diz assim, ó: não tema o desconhecido, explore-o. Tudo a ver, porque é como se essas duas pessoas elas não se conhecem mais, tá? Não se conhecem, elas conhecem a versão do passado, né? Conhecem aquilo que eram antigamente, mas a nova personagem, a nova configuração que cada um adquiriu ao longo do tempo é desconhecido. E aí tem que ser explorado, sem medo, sem ressalvas e sem comparação.
Cabe aqui aquela fala, né, quem vive de passado é museu, ainda que seja com a mesma pessoa, né, renovar, repaginar, inclusive no comportamento. Uma coisa é certa, você que está ouvindo esse recado, você tem vários e vários e vários atributos que você pode usar para tornar essa relação brilhante de novo e que talvez você não esteja enxergando. Tá na hora de você ir em busca disto. Tá? De repente, você que é a pessoa charmosa aqui dessa relação, você que é a pessoa mais sensível, ou então você é a pessoa mais prática, enfim, utilizar o que você tem de configuração positiva aqui para alavancar o crescimento dessa dupla e não a derrocada, tá? É isto, gratidão, beijo, 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 Yaraê!